Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Meu Refúgio Podcast. E para mim é uma grande alegria mais uma vez estar aqui para edificar a sua vida com testemunhos de pessoas que decidiram trilhar uma jornada de intimidade com Deus e viveram um amor tão profundo que isso se tornou um estilo de vida. Esse programa é para inspirar você que também tem curiosidade, desejo e até de fato foi tocada pelo Senhor para viver esse relacionamento de intimidade em constância e continuidade. Antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, que é uma pessoa muito especial para mim, eu quero pedir a você que pegue o link desse vídeo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, tire uma foto desse momento e poste nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse testemunho de hoje. E sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas à minha convidada. Claro que eu vou deixar que ela se apresente, mas eu quero apresentar a vocês Ana Cristina, minha amiga preciosa. Nos conhecemos há um tempinho, né, minha amiga, já? E para mim é uma alegria muito grande, amiga, receber você aqui e compartilhar um pouco do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na sua vida, desse convite, né, que o Senhor fez a você de viver nesse relacionamento com Ele. Estávamos aqui há pouco exatamente falando sobre ser guiada por Deus, como é precioso isso. Mas se apresenta, minha amiga. Então, prazer é meu, tá? Estar aqui com você, Roberta. Quando eu vinha no carro, eu vinha pensando assim, né? Que Deus nos uniu. E eu tenho pedido a Ele que a cada dia Ele possa revelar esse propósito, né? Nós já tivemos alguns momentos juntas, né? Momentos que foram bem marcantes. Sim. Então, para mim é um prazer estar aqui, né? Eu sou a Ana. Eu sou uma mulher totalmente improvável, né? Para estar e ser e construir tudo que Deus me deu a graça de construir. Então, sou mamãe, tenho 2 filhos, sou vovó. Sou vovó, tenho uma netinha de 10 anos e sou uma mulher muito apaixonada pelo meu maridão. Uau! Gente, ela vai falar um pouquinho do projeto deles aqui, que é lindo, me inspira profundamente e claro que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. E quero te dizer, Ana, que para mim de fato é uma grande alegria ter alguém como você para chamar de amiga, porque eu sei que, nossa, Deus nos uniu há alguns anos atrás. 8 anos. 8 anos atrás. E nós nos reencontramos agora na mesma congregação, no mesmo lugar onde a gente cultua o Senhor. E que alegria, amiga, de verdade. Amém. Sua vida é uma inspiração para mim, apesar de você ter falado que você era uma improvável, mas hoje a gente vai entender um pouquinho o que Deus fez na vida dela. Sim. E para começar, amiga, eu quero fazer logo a primeira pergunta. Faz. Como foi que começou essa jornada com o Senhor? Você já nasceu num lar favorável? Já tinha realmente aí, né, esse fervor pelo Senhor? Como foi que tudo começou? Então, eu não nasci num lar favorável, né? Eu nasci num lar onde existia muita briga, existia o consumo de álcool, não existia uma religião direcionada, né? Então eu fui muito levada a centros de umbanda. Uau. Eu fui levada a vestir roupas, eu fui levada a fazerem trabalhos comigo, eu fui levada a ouvir de mãe de santo dizer que eu tinha uma mediunidade muito alta e se eu não desenvolvesse essa mediunidade eu não iria casar. Nossa. Então eu fui criada nesse contexto, então não tem nada a ver com o que eu vivo hoje com o nosso Deus, né? O nosso Pai. Meu Deus, meu Deus. E olha, ai gente, aí eu já queria trazer vocês para saber da vida dela hoje, porque disso para hoje, meu Deus. E aí, onde foi esse encontro? Como foi que você conseguiu encontrar esse lugar de refúgio, minha amiga? Então, eu acredito que esse refúgio na minha vida veio num tempo assim muito pontual. Eu já tinha minha filha, né? Eu tive a minha primeira filha com 15 anos. Eu fui mãe criança. Uau! Né? Então, eu tive a minha primeira filha com 15 anos. Eu já tinha encontrado o homem da minha vida. E nesse encontro com esse homem da minha vida, eu já tinha tido 6 separações com ele, né?
já não estava mais com o pai da minha filha, já tinha encontrado o homem da minha vida e mesmo assim a minha vida tinha um vazio, uma falta de significado muito grande. Então encontrar com o Senhor foi assim, foi encontrar o sentido da minha vida, foi encontrar o propósito, foi encontrar que tinha saída para mim, porque até então eu só tinha vontade de tirar a minha vida, porque eu dizia assim, minha filha já tem 10 anos, então eu já posso hoje tirar a minha vida porque ela já é grande, Meu Deus. né? Já pode ir sozinha, né? E hoje já é como se eu já tivesse completado a minha missão aos 25 anos de idade. Nossa, mas peraí, tem um hiato entre a menininha que se vestiu, né, ali, que recebeu aquela palavra, né, de que não casaria, até essa mulher que engravidou aos 15 anos, porque já era uma mulher mesmo, Sim, né? sim. E depois aos 25, né, tem esse momento de impacto profundo. Sim, sim. Então, conta um pouquinho pra gente como foi esse ínterim aí, esse lugar entre sair desse contexto, né? Como foi isso? Alguém te pegou pela mão, Ana, e te levou? Então, a minha melhor amiga é a minha irmã, que é uma menina que eu criei. Eu até me emociono para falar dela. Que linda. E foi ela que me apresentou o Senhor. Uau. Yeah. Então, assim, eu queria que ela vivesse tudo que eu não vivi e por eu querer isso na vida dela, eu fiz muito investimento, trouxe ela para morar comigo, cuidei dela. E uma coisa muito forte foi ver ela ir num retiro e voltar desse retiro completamente transformada. Meu Deus. Transformada em que sentido? Transformada no olhar, transformada e cheia de... Tinha algo diferente nela, eu não sabia o que era, mas tinha algo. Eu olhava para ela e dizia, meu Deus, tem algo diferente nela. Você tinha quantos anos aí, mais ou menos? Aí eu tinha 24 anos. E aí, essa menina vem e passa a noite acordada comigo desse retiro, cheia de Deus, né? Falando desse Jesus para mim. E só que quando ela me fala, o que eu estava vendo no olhar dela, não me achava merecedora. Eu não me achava capaz de entregar e conhecer aquele Deus que ela estava me apresentando. E aí, acredito muito que ele começou ali uma grande obra dentro de mim e foi então que eu me entreguei a esse relacionamento com ele. Uau, e comecei a desenvolver, né, essa relação que eu vivo com ele até hoje. Isso é muito forte, Ana. E eu queria, inclusive, já deixar aqui uma mensagem para você que está ouvindo essa história. Não negligencie as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas que Deus coloca na sua vida, porque elas são verdadeiros anjos, como esse que aconteceu na vida da Ana. Muitas vezes a gente só olha realmente para o copo meio vazio, né? Ah, eu não tenho ninguém, eu não sei, ninguém pegou na minha mão, ninguém me ajudou. Mas sabe, Deus sempre manda alguém que vai fazer a diferença na nossa vida. E talvez você pode ser essa pessoa agora, pegando esse link e compartilhando com alguém. Porque, que história, minha amiga. Olha, alguém que nem existia na sua vida e de repente chegou, né, viveu uma experiência forte. E eu acredito ali como que Moisés, que saiu da glória de Deus, eu acredito que ela também estava assim, reluzindo a glória de Deus. Isso. Meu Deus, que bênção. Isso. E aí, mesmo não se achando digna, como foi a continuidade, minha amiga? Mesmo não achando digna, eu fui ao mesmo retiro que ela, né? E esse retiro chama-se Encontro com Deus, né? É um retiro que a minha antiga igreja fazia, a Sara Nossa Terra. E nesse encontro com Deus, realmente eu tive um encontro com Ele nesse lugar. Meu Deus. E tendo esse encontro com Ele, eu entendi muita coisa, né? Assim, não tudo, né? Mas eu entendi o que eu precisava para dar o start, para começar ali o que eu estava ouvindo dele. Então eu me entreguei a Ele e eu voltei daquele lugar e tinha uma mensagem no meu coração: tem solução para o mundo. Meu Deus. E eu fui tomada por essa mensagem, de acreditar que tinha uma mensagem para o mundo, porque se houve solução para a minha vida, se eu pude encontrar aquele Deus que estava ali naquele lugar, e se Ele estava falando tudo aquilo que Ele fala para mim, porque uma das coisas que eu bato muito em meus atendimentos é, aonde eu passo, eu sempre pergunto sobre as promessas.
Porque as pessoas, elas esquecem o que Deus fala para ela. E no início da nossa conversão, nesse encontro, gente, como é precioso a gente focar, a gente entender, a gente escutar, a gente guardar essas promessas. Então foi algo que Deus começou a falar para mim e eu comecei a tomar posse. Uau. Eu comecei a tomar posse. Aí você vai me perguntar, como é que você conseguiu tomar posse se você não se achava merecedora, se você não se achava capaz? Eu acredito que o trabalhar, né? Porque a Bíblia fala que há uma obra que ele começa nas nossas vidas. Então eu acredito que ali já estava havendo uma capacitação dele dentro do meu interior. Sim. Então ele começou a me capacitar de uma forma intensa. Uau. Intensa, não foi muito intenso o início da minha conversão. Eu fui tomada por ele e eu não queria mais nada a não ser viver para o Senhor. Eu acredito, minha amiga, porque quando a gente tem esse encontro, aquele vazio no nosso coração, quando preenchido, a gente não quer mais nada, né, Ana? A gente só quer realmente viver essa entrega. E assim, eu apresentei ela como Ana Cristina, porque como filha do Senhor, ele a chama como Ana Cristina. Mas ela é pastora, gente. Hoje ela pastoreia, hoje ela ajuda pessoas. É uma preciosa terapeuta psicóloga e cuida de muitas pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada, minha amiga, dessa intimidade. Como foi ser conduzida por Deus a dar esses próximos passos? Porque quando a gente entra nesse lugar, né, Ana, eu sempre assim, trago isso para a minha vida. Senhor, qual é o próximo passo? Quando a gente entra nessa comunhão com Deus, de um relacionamento, a gente quer realmente fazer a vontade dele, quer ser guiada pelo Espírito Santo. E às vezes existe o conflito entre o que a gente quer e o que Deus quer para nós, né? Então, eu queria que você compartilhasse conosco como foi, então, aí, a partir desse momento, a direção de vida em todas as áreas, minha amiga. O próximo passo, eu acredito que eu precisei de pessoas, né? E como eu era uma pessoa que eu vinha de um lugar onde eu fui muito, como é que eu posso falar? Eu fui muito... Tive muita ausência de cuidado de uma pessoa para estar ali comigo, né? Porque eu fui deixada pelos meus pais aos 7 anos de idade na casa dos meus avós. Houve essa ausência de cuidado, né? Essa ausência de pertencimento. Quando o Senhor me traz pessoas para cuidar de mim, eu tive muita dificuldade de aceitar ser cuidada. Eu não sabia ser cuidada. Então, cada pastora que se aproximava de mim, eu já perguntava para dentro de mim, né? O que elas querem, né? Então, era muito desafiador para mim me entregar. Mas existiu, né, um jeito que eu acredito que Deus colocou na vida dessas mulheres, um amor pela minha vida, né? E elas tiveram muita paciência comigo para me conquistar, né? Então, assim, eu fui me entregando. Eu lembro que teve uma que sofreu muito na minha mão, que foi a Bispa Deise. Hoje ela é bispa, né? Na época ela era pastora. Porque ela me remetia muito ao papel materno. Uau. E aí eu era muito, vivia aquela transferência com ela. E ela sofreu muito para cuidar de mim, mas eu louvo a Deus porque ela não desistiu. E se hoje eu tô casada, grande parte, mas uma imensa parte, eu devo a ela e ao marido dela. Porque iam na nossa casa de madrugada para fazer reconciliações entre eu e meu esposo. Então ela foi uma pessoa que foi conduzida a me ajudar. E outra pessoa muito importante na minha vida também foi a minha bispa, Ana Lúcia, né? Que ela foi uma mulher que, assim, só de olhar para ela, eu era discipulada. Meu Deus. Porque ela, se hoje eu sou psicóloga, foi olhando para ela, né, que eu entendi que eu podia ser psicóloga. Ouvindo a história dela, eu podia ser psicóloga. Então, o que eu falo? Eu falo que houve pessoas que me conduziram, né? E houve também o perdão. Uau! Foi a outra ferramenta, assim, fundamental na minha história, foi o perdão. Porque se eu não tivesse desenvolvido o perdão por todo o meu passado, por toda a minha história, por todas as pessoas que me machucaram, por todas as pessoas que me negligenciaram, eu não teria conseguido, né, chegar onde eu cheguei.
E uma das coisas foi o confronto com Deus, né? Nas minhas devocionais, na minha intimidade, eu sempre tive muita intimidade com Ele, né? Que é a terceira ferramenta, vamos colocar assim, né? Pessoas, o perdão e a intimidade, a devocional, o dia a dia ali com Ele. Ele disse, minha filha, eu te amei demais. Uau. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, assim, existe muito amor dentro de você hoje que transbordou de mim para você. Então, eu quero ver esse amor na prática. Uau. Yeah. Uau. E aí foi um convite aonde hoje eu creio que as pessoas que me feriram lá atrás, elas têm o meu perdão, elas têm o meu amor, elas têm a minha empatia, não tenho nenhum rancor, não tem nada dentro de mim, mediante a todas as pessoas que me machucaram lá atrás. Eu acho que isso é uma evidência, né? Eu acho que você falar nas pessoas e lembrar sem chorar, né? Sem o lamento, eu acho que já é uma grande evidência de que esse perdão foi concedido, na verdade, como graça de Deus, porque quem somos nós, né? E, nossa, que precioso. Eu até me emocionei aqui você falando sobre essas pessoas que cuidaram, né? Porque hoje a gente está num contexto de mundo... a gente mora aqui nos Estados Unidos e a gente vê o desafio que é esse lugar de cuidar e ao mesmo tempo de ser cuidado. Alguns não se colocam no lugar de cuidar e outros não se colocam no lugar de ser cuidados, né, Ana? Então, acho que você trouxe um ponto que, assim, até pra gente trazer o cuidado de Deus para a nossa vida. Eu preciso me permitir ser cuidada, né? Eu preciso me permitir receber, porque muitos não sabem receber, só sabem dar. Então, eu fico assim muito feliz de saber que alguém foi cuidada para que hoje possa cuidar de alguém. Sim. E o mais importante de tudo isso, Roberta, é a linguagem que eu desenvolvi, né? Porque assim, se eu fui uma pessoa lá atrás que eu não sabia ser cuidada, então eu entendo aquele que não sabe ser cuidado. Exatamente. Não é orgulho, não é autossuficiência, eu costumo dizer assim, não há no menu dele essa palavra, entendeu? O cuidado. Então ele não sabe, então Deus me deu essa graça de poder entender essas pessoas. E também hoje de entender como é importante você ter pessoas para cuidar. Né? Porque se lá atrás eu não tivesse tido essas pessoas, cuidaram de mim de uma maneira tão especial. Eu era magrinha, comprava um sustágio para eu engordar. Nesse nível de cuidado. Cuidavam do meu cabelo, né? Eu fui desenvolver a minha autoestima, o meu alto valor. Então, cuidavam do meu cabelo, me davam roupas. Então, assim, eu fui muito cuidada. Uau. Muito cuidada. Nos detalhes. Nos detalhes. Nossa. Nos detalhes. Mas como foi que você começou a despertar? Porque você falou pessoas, perdão e intimidade com Deus. E como foi que você, né, assim, alertou, vamos dizer assim, para esse cuidado de, peraí, eu preciso me relacionar com o Senhor? Ou isso foi uma experiência que você viveu, alguma coisa? Compartilha conosco. Como é que começou esse desejo de viver esse relacionamento? Por eu ter nascido espiritualmente numa igreja de discipulado, então eu era ensinada a ter o meu tempo com Deus, né? E por eu ter recebido esse cuidado, eu era inspirada. Uau. Então eu era ensinada e inspirada, né? Então Deus me rodeou de mulheres que tinham essa vida com Deus. E como eu sempre tive um potencial dentro de mim de construir a mulher que hoje eu sou, eu sempre busquei modelos de mulheres. Então essas mulheres que me inspiravam eram mulheres muito adoradoras, muito filha do nosso Pai, né? Então elas me inspiraram a ter essa vida de intimidade, de devocional. Eu fui inspirada, eu fui ensinada. Uau, nossa! Então intimidade com Deus pode sim ser ensinado e inspirado, né? Eu amo o Meu Refúgio, porque o Meu Refúgio é um canal também. Se você não conhece, você pode clicar no link abaixo, em algum momento vai aparecer aí um QR Code, você pode participar da próxima turma. Minha amiga, quero saber mais coisa. E aí começou essa jornada, né? As coisas não acontecem assim, mas tem uma caminhada, né? Você viveu alguma experiência com Deus que te fez assim ter convicção, além, claro, da manifestação física, dos cuidados, né?
da inclusão, né? Do fazer parte ali, do pertencer, né? Essa palavra que eu jamais vou esquecer, né? Que você ministra na nossa igreja. Mas houve alguma experiência pessoal, individual que você viveu com ele que você pode compartilhar conosco? Uma experiência que me marcou, né? Porque eu sou marcada por muitas experiências com o Senhor. Glória a Deus! Mas eu acredito, Roberta, que o que me marcou de experiência com o Senhor foi no momento que eu tive a minha depressão, né? Eu tive uma depressão que eu perdi toda a minha autonomia como pessoa. Uau! Eu fiquei entregue nas mãos do meu marido e nas mãos da minha irmã. Minha irmã parou a vida dela para vir cuidar de mim na época, porque ela trocava, né, com meu marido de expedientes. Eu passei 2 anos numa depressão muito profunda. E toda a minha igreja abraçou muito nesse momento que eu estive muito doente. Foi no auge do meu ministério. Uau! No auge do meu ministério com adolescentes, porque eu vivi o meu primeiro momento ministerial com adolescentes, com jovens. Então, no auge, quando eu já estava regimentando muitos jovens, cuidando de muitos jovens, levando jovens para faculdades, né, ensinando eles a viverem com o Senhor, eu caí numa depressão profunda. Nossa. Profunda, de eu perder o sentido de escovar dente, comer. Eu não sabia de nada. Esses dias na minha casa, eu estava num jantar com a minha família e eles falando dessa época e eu fico assim, como telespectadora, ouvindo quem eu fui aos olhos dele, porque eu não lembro de muita coisa. Então, teve um retiro, teve um retiro na minha igreja e me levaram para esse retiro. E eu lembro que teve uma época, teve um momento lá que todos se reuniram, me cercaram e era como se fosse assim, como se eles representassem, na minha visão hoje, né? Eu não lembro muito, mas é como se eu estivesse recebendo muita energia, muita coisa do Senhor através das mãos dele. E eles todos me tocando, eram muito jovens. Meu Deus. Roberta, eu fui tomada pelo impacto tão grande nesse momento, que quando eles me soltaram, eu dava saltos. Jesus amado. Eu queria muito isso filmado, né? Porque disso eu lembro. Eu dava saltos, assim, sabe? De tudo que eu recebi. Eu acho que ali eu recebi um poder sobrenatural dentro de mim. Que os remédios já estavam fazendo efeito, eu creio, né? Eu falo sempre nisso, eu falo no tripé que tira uma pessoa da depressão, que é os remédios, a vida espiritual e um acompanhamento psicológico. Sim. Então ali, eu acho que eu recebi muita carga espiritual e eu fui tirada desse lugar. Meu Deus. A partir dali, eu voltei para o meu ministério, né? Que eu tive que entregar tudo. Eu voltei para o meu ministério, então acho que ali foi a minha maior experiência com o Senhor. Meu Deus, olha que precioso. Aqueles a quem você serviu, aqueles a quem você ministrava, né, se levantaram ali e te ajudaram. Sim. Meu Deus do céu, Sim. que precioso. Sim. Nossa, Ana, eu sou muito visual, né? Então ela estava falando aqui, eu já estava imaginando e, meu Deus. E depois daquele momento, você voltou ao ministério, retomou toda a vida? Voltei, e aí voltei com tudo, né? Porque eu costumo dizer, não sei porque o diabo mexe comigo, porque toda vez que ele mexe comigo eu volto mais forte. Glória a Deus, glória a Deus, é isso mesmo, né? Não sei porque ele mexe comigo, eu não sei porque ele ainda não aprendeu, né? Porque todas as vezes que ele mexe comigo eu volto mais forte, então Glória eu voltei muito mais forte. Continuei meu ministério com os jovens, né? Mas aí recebi o convite da minha bispa, né? Para ir cuidar dos pais dos jovens. Uau! Uau. Então eu fui para um ministério adulto, né? Fui cuidar dos adultos da nossa igreja. E foi quando, assim, literalmente eu fui para outro nível emocional, espiritual e ministerial. Meu Deus, fala mais, André, sobre isso. É porque, assim, eu acredito que, mediante a todas as demandas que eu tinha dentro de mim mal resolvida, eu acredito que o Senhor, estava falando até para uma paciente minha ontem, que ela está em depressão, que eu acredito que foi um tempo que o Senhor me deu para eu descansar, para minha alma descansar.
porque eu tinha uma mente muito acelerada, eu tinha uma alma muito conturbada. Então, esse tempo que eu fiquei ali foi muito necessário. Eu fui muito amada, eu fui muito cuidada, eu fui muito ministrada. Você está falando no momento que você estava da depressão. Exato. Você acha que desculpa interromper, mas você acha que houve algum gatilho que foi ativado para disparar esse processo depressivo? Eu acredito que foi mexer em tudo que estava quietinho, né? Porque até então estava tudo quietinho lá dentro, eu vivendo aquela vida no automático, né? Então, assim, como eu entrei num momento muito... Quando eu entrei para viver na minha vida ministerial com o Senhor, eu entrei também para o autoconhecimento, né? Então, não tem como não viver isso, né, Ana? Não tem como não viver isso. E, de novo, a minha igreja era muito intencional nessa área. Então, eu tinha acompanhamento psicológico dentro da minha igreja, né? Uau. Exato. Então, eu fui muito mexida lá dentro em cômodos, né? Na minha mentoria eu falo isso, né? Eu falo de cômodos que você precisa visitar para ver o que tem lá dentro, né? Para que você possa viver a plenitude. Exato. Né? Então, eu entrei nesses lugares, eu acho que entrar nesses lugares mexeram em situações dentro de mim que eram informações muito grandes, e que eu não sabia que tinha essas informações dentro de mim, mas que elas governavam muitos comportamentos meus. Então, eu acho que isso foi o gatilho para eu entrar nesse lugar. E olha que precioso isso, meu Deus. Você está falando aí, eu estou vendo, de fato, alguém que muitas vezes vive o automático, que é o próprio inconsciente sendo governado por algo que eu não conheço. Exato. Olha como isso é profundo. Exato. É por isso que é tão precioso. Eu amo o Senhor, porque Ele fez cada sentimento, ele fez cada uma das nossas emoções, e Ele também nos fez com a capacidade de ter o entendimento, não da sabedoria do mundo, mas Ele mesmo vem nos revelar. Imagina, dentro de um contexto de igreja, você ter uma expressão, né, de cuidado com as emoções, exatamente porque quando as emoções estão adoecidas, o Senhor tem um certo impedimento da nossa parte para ministrar em áreas da nossa vida que precisam ser curadas, libertas, né, amiga? Isso. Uau! Meu Deus, que precioso! E aí e você começou a cuidar dos pais desses meninos, né, desses jovens. Sim. E aí já tinha sido ordenada pastora, já tinha... Como é que foi? Sim, foi nesse lugar, né? Eu acredito que o Senhor me levou para esse lugar, né? Para eu curar de tudo que eu precisava curar para enfrentar esse novo nível. E nesse cenário, junto com os adultos, eu fui ordenada pastora junto com meu esposo. E é gostoso ver que assim, as curas foram acontecendo enquanto você estava disponível para trabalhar com o Senhor. Sim. É bem importante você falar isso, Roberta, porque as pessoas querem estar prontas para servir ao Senhor. E eu acredito que não é dessa forma. Eu acredito que você pode ir dando o que você já recebeu. Foi isso que eu fiz, né? Eu saí desse retiro apaixonada, tem solução para o mundo, e eu fui tomada pelo desejo de querer estar ali ajudando as pessoas. Então, eu ia recebendo, eu ia dando, eu ia recebendo, eu ia dando. E isso é muito bom, por quê? Porque você tem a necessidade de busca. E quando você busca, você se alimenta. E quando você se alimenta, você tem para dar. Então, esse foi o segredo da minha vida. Eu digo que esse foi o segredo. Eu nunca quis estar pronta, né? O Senhor me levava a ver o macro, lá na frente, né? Sim. Só que eu não estava naquele lugar ainda, mas eu estava num lugar que ele estava ali comigo, e que ele me capacitava, e eu tinha alguma coisa dele para entregar. Então eu sempre entreguei. Que maravilha. Eu sempre entreguei. Eu acho que essa é a grande dinâmica da nossa vida, né? Outro dia a gente teve uma ministração na igreja de alguém que subiu em cima de uma lata de Coca-Cola, e no domingo seguinte o pastor que estava pregando mencionou esse fato, né? E ele falou, quando a gente sobe em cima da lata de Coca-Cola cheia, ela não estoura porque ela tá cheia, né? Então, a vazia, rapidamente, ela amassa. Mas a gente precisa também saber que existe um prazo de validade para aquela que tá cheia, né? Então, eu achei muito lindo. E quando você estava falando, eu lembrei disso, porque nós precisamos realmente estar cheias. Mas nós precisamos também entregar o que está dentro para ele continuar nos enchendo. Né? E isso corrobora também com a palavra que fala
Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, né? E quando a gente vai para Ele, a gente não olha para outro lugar, a gente olha para Ele. E aí recebe a instrução e continua. Nossa, minha amiga, é muita coisa linda aqui para a gente compartilhar. E aí, Ana, como foi então entrar nesse ministério com o esposo, né? Começando essa jornada, porque pastor é aquele que cuida, né? Vamos dizer assim. Exato. A gente sabe que existem as outras unções, né? Mas o pastor é o que realmente está cuidando. Sim. E aí vocês decidiram cuidar e continuaram essa jornada de cuidar de casais. Como é que foi isso, amiga? Então eu acredito que esse segundo momento do meu ministério foi o Senhor dizendo assim, então, minha filha, até aqui eu cuidei da Ana, né? Agora eu quero cuidar da Ana casada, né? Então agora... Aí, assim, na minha cabeça, né, na minha cabeça inocente, poxa, era para eu vir cuidar dos adultos se eu já tivesse muita estrutura para cuidar de adultos. Não, é agora, minha filha, eu quero cuidar do seu casamento, eu quero cuidar de você como família. Então Deus me deu, como eu não tive juventude, né, porque a minha filha nasceu, eu tinha 15 anos, então como eu não tive juventude, cuidar desses jovens foi viver essa juventude. Então eu pintei cabelo de vermelho, as meninas, minhas discípulas todas pintaram. Uau. Era o meu bispo dizia que eram as criscípulas, né, na igreja. Era as criscípulas, era aquele vendaval de mulheres de cabelo vermelho, aquelas jovens tudo de cabelo vermelho ali. Quando eu fui cuidar dos adultos, é como se Deus estivesse me levando para a vida adulta. E aí eu fui casar. Que lindo isso. Porque antes de conhecer o Senhor, né, eu compartilhei que nós tivemos 6 separações. Então, o nosso casamento, ele foi muito discipulado pelo Senhor. Deus. Porque se eu venho de um contexto muito difícil, o meu marido vem de um contexto muito desafiador também. Então, o que acontece? Nós não sabíamos ser casados. Então, é um lugar que Deus nos leva nesse momento a cuidar do nosso casamento, né? De uma forma mais madura, de uma forma mais profunda, para entender o que hoje nós vivemos como casal e o que nós vivemos profissionalmente com famílias. Uau. Porque hoje são 2 terapeutas de família e hoje nós vivemos um casamento assim que eu nunca imaginei na minha vida. Meu Deus do céu. Nunca imaginei ter o casamento que eu tenho hoje com meu Glória marido. a Deus. Blindado, né? Blindado, construído. Entende? Vocês exalam isso, né? A gente construiu tudo que a gente tem hoje como casal. Mas eu queria ainda puxar um pouquinho do ponto de partida de vocês, né? Porque ali, acho que entre os 7 e os 20 tem um momento ali de dor, de sofrimento. O que você gostaria de compartilhar dessa fase? O que você acha importante, Ana? Porque a gente vê hoje o estado atual e, gente, é inspirador. Eles são inspiradores. Eu estou mais perto, a gente tem uma convivência, muito gostoso ver. Só que a gente olha hoje, a gente quer os frutos. É o que todo mundo quer hoje, é o resultado, né? Mas esse processo, né, de permanecer, de estar ali, eu tenho, para mim, que assim, que o Senhor, ele vai colando algumas fases da nossa vida que foram quebradas, né? Mesmo que a gente nem faça ideia de como que ele está fazendo isso. Mas assim, dentro desse ínterim que vocês estiveram ali no início do casamento, que tiveram 6 separações, eu queria que você ficasse à vontade para contribuir, para falar o que você quiser, o que você acha relevante disso. Então, essas 6 separações veio o quê? Veio de 2 jovens, né? Na época nós éramos jovens, eu tinha 18, meu marido não tinha o quê? Não tinha 30 anos ainda, então assim, nós tínhamos 9 anos de diferença. Então, veio de um laboratório que nós não sabíamos ser casados, né? Porque ele veio de um lugar onde, de uma família muito disfuncional, de um casal muito disfuncional, né? Então, meu sogro era uma pessoa muito agressiva com minha sogra. Eu vinha de um lar onde o álcool tomava conta, né? Então, não havia respeito. Então, assim, era tudo que havia dentro da minha casa, né? A agressividade através das palavras, né? Eu fui muito machucada com as palavras do meu marido e eu desrespeitei muito o meu marido. Então, só para você ter ideia, nós destruíamos uma casa, assim, em questão de minutos. Como assim? De forma prática, né? Eu tinha uma agressividade muito grande dentro de mim e essa agressividade me fazia quebrar tudo que estava na minha frente. Uau. E essa agressividade
ela me levava a quebrar, me levava a avançar em cima dele, me levava a querer bater nele. Meu Deus. E esse homem, acho que Deus segurava as mãos dele, ele só me segurava, ele nunca me bateu, né? Louvado seja Deus. Mas ele me segurava, apesar de ter visto isso dentro da casa dele, apesar de eu estar mexendo nisso dentro dele, acredito. Mas ele, não sei o que, Deus. Então, assim, nós vivíamos nesse cenário. Meu Deus. Nesse cenário. E meu marido vem de um contexto também, né? Eu sou a 4ª esposa dele. Olha só. Então, muito importante. por ser a 4ª esposa dele, as 3 anteriores a mim tinha traído ele. Então, na cabeça dele, eu era a outra que ia trair. Sim. Entende? Na Meu cabeça Deus. dele e da família dele. Né? Eu lembro que na época que eu conheci ele, eu não fui bem recepcionada pela família dele. Por quê? Era só mais uma. Meu Deus. Né? Então, assim, eu paguei um saldo que não era meu. Durante toda uma vida. Durante toda uma vida, meu marido desconfiava demais de mim. Né? Eu lembro que em um dos cenários do nosso casamento, eu estava no auge da minha carreira profissional, né? Eu já estava gerenciando uma loja, gerente, já cuidava dos gerentes dessa loja, já era o braço direito dos donos, e meu marido colocou na cabeça dele que eu tinha um caso com o dono da empresa. Eita. Inclusive, eu falo sobre isso no nosso livro, né? Que ele botou na cabeça que eu tinha um caso com o dono dessa empresa. Ele foi até a esposa desse dono da empresa que eu trabalhava e disse para ela que eu tinha um caso com ele. Meu Deus. Eu fui ameaçada de morte por ela, né? Nossa. E foi uma situação muito forte na minha vida. E naquela época, o Senhor foi muito claro para mim. Eu não conhecia o Senhor ainda, mas eu costumo dizer, eu tinha um diário que toda a minha vida eu escrevia para o Senhor nesse diário, mesmo sem andar com ele. Já era intimidade. Já era intimidade sem ser nomeada, né? Sim. Então, ali eu entendi que eu não podia continuar aquela carreira profissional, porque ou era aquela carreira profissional que tomava conta do meu ego, por eu ser uma pessoa que eu não tinha nada, então eu me fazia no fazer, né? Eu me construía no fazer, então eu estava ali, fui tomada pelo ego, porque eu era gerente, porque eu vivia no meio de pessoas importantes, então ou era aquilo ali, ou era algo que pulsava dentro de mim chamado família. Uau! Então eu escolhi minha família, eu escolhi meu casamento, né? Eu era muito apaixonada pelo meu marido, eu sempre fui muito apaixonada. Glória a Deus, né, minha amiga? E isso tomou conta do meu coração e fez eu tomar a maior decisão da minha vida. Uau. Gente, eu acho lindo demais quando Deus faz assim. Fez eu tomar a decisão que hoje é alimento, né, para as famílias, é restauração, porque hoje cuidando de família, cuidando de casamentos, me dá uma autoridade que se eu não tivesse passado por tudo isso e se eu não tivesse escolhido, hoje eu não estaria onde eu estou. Sim. Ai, Jesus, como eu acho que isso agrada o coração de Deus, né, amiga? Essa decisão por família. Essa paixão por família, que foi o próprio Senhor que colocou no coração, né, amiga? Porque hoje, aí agora você tem uma família restaurada, a filha linda, a neta linda, né? Uma vida harmoniosa, um lar extremamente favorável para uma descendência que vai ser, já é sal dessa terra e luz desse mundo. E aí me conta como é que surgiu então esse livro, essas mentorias, que ela é mentora também, gente. Ela ensina casal, ela cuida de casais, né, minha amiga? Então, o livro surgiu na promessa. Nas promessas, quando eu conheci o Senhor. Lembra que eu falei, né? De a gente guardar aquilo que o Senhor fala para nós. E quando eu converti, o Senhor falou para mim que eu era louca. A minha igreja era discipulada e eu dizia assim, Deus, me dá um discípulo, eu quero cuidar de uma vida, eu quero ensinar o que eu estou aprendendo. Eu fui tomada por esse desejo. E aí um dia na minha devocional, o Senhor falou assim para mim, minha filha, eu não vou te dar um discípulo, eu vou te fazer mãe de nações. Aleluia. E hoje, Roberta, quando eu me vejo atendendo, né, na minha mentoria, que eu estava com pessoas daqui, pessoas do Brasil e pessoas de Portugal. Uau!
quando eu terminei, eu fui tomada na minha sala, eu disse assim, Senhor, Uau. o que o Senhor falou lá atrás, né? Então o Senhor me falou de eu escrever o meu livro, né? Eu tô aqui com o meu livro, eu queria mostrar aqui para vocês. Seu Casamento, Seu Legado, foi um livro que nasceu no meu coração, no coração do meu marido. E a gente começou a escrever esse livro junto, né? Porque foi promessa do Senhor. Eu tenho muitos livros dentro do meu coração para escrever. Uau. E eu queria escrever, começar pelo primeiro, e aí o Senhor disse, ainda não. Uau. A importância da intimidade, né? Aham. Ainda não. Eu quero que você comece por esse, junto com o seu marido. Aham. E nós começamos esse livro, porque graças a Deus eu tive a ajuda dele, né? Foi uma parceria. E aí nós começamos esse livro, escrevemos esse livro, lançamos, fizemos as nossas boldas, né? Celebramos as nossas boldas de 30 anos. Meu Deus. No lançamento do nosso livro. Ah, eu assisti, que coisa linda. Então veio tudo muito junto. Sim. Veio tudo muito junto. Então hoje eu estou com essa mentoria também, né? Que é algo que Deus me deu lá atrás. Deus me deu uma visão lá atrás. Deus me mostrava como um casebre muito desestruturado. Uau. E esse casebre, dentro dele tinha uma garra, né? Era uma mão. E essa garra, ela riscava as paredes. E eu, nessa visão, eu dizia, Senhor, o que é essa garra? E Deus dizia, é o seu interior. Uau. Exato, é o seu interior. E o que é esse telhado? Porque esse telhado é furado, é cobertura que você não tem, né? Uau. Cobertura, sua cobertura é danificada. Meu Deus. E era numa praia, era na areia, sabe? Por que nesse lugar? Porque não é na rocha, você não está na rocha, está na areia. E aí ele me lembrou dessa passagem. E automaticamente essa imagem, ela some na minha frente, ela é enrolada como se fosse num rolo. Sim. E aparece, fica tudo escuro e aparece uma luz numa montanha. E nessa montanha tem uma casa, uma mansão, uma coisa assim extraordinária, uma coisa que eu fico vislumbrando e eu digo, Senhor, isso? O Senhor me fala, você vai sair daqui para ali, minha filha. Meu Deus. E eu fico olhando, né, extasiada com a beleza dessa mansão. E a luz, ela vai se afastando. Quando a luz se afasta, tem outras ao meu redor. Meu Deus. E eu fico olhando cada detalhe de cada mansão. E eu pergunto ao Senhor, Senhor, e essas? São mulheres que você vai cuidar. Aleluia. São mulheres que eu vou usar a tua vida para alimentar a vida delas. Amém. Então a minha mentoria é baseada nisso aí. Meu Deus do céu. Né, que Deus me manda para eu estruturar essas mulheres, eu cuidar dessas mulheres, eu entrar em cada como dessa mulher para elas saírem de casebres a mansões. E Deus me dá Isaías 54, que ele fala que vai me alargar, me estender e que eu não impeça. Amém. Então esse é o comando, essa é a direção da minha mentoria. Então vocês já clicam aqui no Instagram dela, já ficam atentos aí, porque com certeza daqui a pouquinho vai haver alguma notícia dessa mentoria, vai abrir o carrinho aí para você adquirir e fazer parte, porque eu tenho certeza que os casamentos precisam, né, de um olhar exatamente como essa visão que a Ana teve. Mas amiga, vamos lá. Como é que você consegue ter discernimento dessas visões, desses sonhos? Como é que é isso? Porque tem muita gente aqui que diz assim, como é que ela sabe que é Deus que está falando? Sim. Como é que ela sabe que é Deus que está mostrando? Sim. Apesar da gente saber que o que é de Deus traz paz e não acrescenta dores, mas conta pra gente. Prática, na né? prática, Na exatamente. prática. Eu acho muito interessante isso, Roberta, porque assim, foi natural na minha vida, né? Foi natural, eu não sei se é porque quando eu cheguei no Senhor, eu só tinha Ele, Sim. né? Vocês lembram que eu compartilhei que eu queria tirar a minha vida. Então, quando eu encontrei o Senhor, eu só tinha Ele. Então, toda a minha atenção foi para Ele. Sim. E quando a gente busca, Ele se faz muito presente. Então, se você disser assim, como é que você desenvolve uma vida de intimidade com o Senhor hoje? Eu faço minha devocional, eu faço leitura da palavra, mas assim, o Senhor é uma pessoa viva. Aleluia. O Senhor é uma pessoa viva, o Senhor é uma pessoa presente na minha vida. Então, para eu entrar nesse lugar aqui, quando eu desci do carro, eu disse, Senhor, pega na minha mão e vai comigo. Eu tenho esses comportamento com Ele. Amém. Sempre que eu estou em lugares que Ele falou para mim que eu estaria, quando eu estou, eu não posso esquecer que Ele falou isso para mim e eu não posso não depender dEle.
Então eu digo, Senhor, pega na minha mão, aquela menininha que ele conheceu, né, improvável, cheia de medo, cheia de trauma, pega na minha mão e me leva. Então eu nunca abri mão dessa dependência. Então é uma coisa assim prática, é treino, é acreditar, é fé, é construção, Roberta. Sim. É construção, é você se permitir, né? E ele te ajuda a você se permitir, se você deixar. Sim. Né? Não bote isso na sua vida como um peso, não é um peso. É algo que ele vai pegar na sua mão, ele vai te conduzir, ele vai te levar para esse lugar. É isso. Entende? Não é uma obra sua, é uma obra que ele começa e que ele termina. Amém. Gente, que delícia. Que presença. Que presença, né? Assim, tocou fortemente no meu coração, porque essa é a minha oração. Sim. Todas as vezes que a gente vem gravar, eu falo a mesma coisa. Eu falo, Senhor, segura as minhas mãos. Que eu seja só alguém que vai fazer a pergunta, que o Senhor deseja inspirar para uma resposta que venha edificar o plano dele na vida de cada um de vocês que estão aqui. E quando você falou como criança, né? A palavra de Deus é tão linda, ela fala que a gente tem que ser como criança, né? E é como criança mesmo, que a gente segura nas mãos dele e diz, eu não sei como orar, eu não sei o que fazer, mas fala comigo, né? Sim. Fala comigo. Sim. E eu não sei como que você está aí agora, assistindo esse momento que nós estamos conversando aqui, com tanta presença. Eu espero que você também esteja sentindo essa presença, né? Eu não sei qual é o dia que você está assistindo, nem a hora, mas eu sei que é o momento certo para você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu me coloco aqui diante de Ti e abro o meu coração. Segura nas minhas mãos. Eu não sei como resolver tais problemas, eu não sei como mudar a rota da minha vida, eu não sei como que eu posso chegar nesse nível de ter um entendimento tão profundo, que tem uma visão, que fala, mas a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Isso. E eu creio que o Senhor espera só o teu primeiro passo. Só o teu primeiro passo, que é abrir a porta para Ele e convidar o Espírito Santo para fazer parte da tua história, da tua vida, assim como nós fizemos. E continuamos a fazer, né, minha amiga? Porque todo dia as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Ana, eu estou impactada com tudo que a gente está conversando. A gente já fez live antes, mas eu não saberia descrever o que eu estou sentindo agora. Amém, de verdade, amiga. Uma gratidão assim no meu coração. Amém. A Deus por ter me trazido você para esse momento, né, para essa estação, para esse episódio, porque eu creio que o que você decidiu fazer com o Silas, né, que está aqui com a gente, ele está aqui com a gente. Vou trazer ele aqui depois para contar a parte dele da história. Nossa! Eu creio que nem começou ainda. Amém. Nem começou. Amém. Então, eu queria que você... Não quero finalizar, só quero, né, assim, que a gente põe uma vírgula nessa conversa, porque tem muita coisa que eu sei que você ainda vai voltar aqui pra gente conversar mais. Sim. Mas eu queria que você falasse se tem alguma previsão da próxima mentoria, se não, se as pessoas que quiserem adquirir o livro, onde que elas podem adquirir, pra gente... Então, deixa eu falar só uma coisa que você falou aí dessa criança, né? Dessa mulher, dessa pessoa que pega na mão do Senhor. Eu queria deixar um recado assim, sabe? De assim, por mais que você cresça no Senhor, você nunca esqueça de onde você saiu. Essa é a chave de você ter uma vida eterna com o Senhor saudável. Você não esqueça de onde você saiu. Porque todas as vezes que... Hoje eu sou uma mulher que... Eu sou mais segura, eu sou construída, eu tenho minha profissão, eu tenho meu ministério, eu tenho minha família, eu tenho, né? Hoje eu moro numa mansão. Glória a Deus. Não moro mais naquele casebre. Amém. Entende? Mas a menina que conheceu o Senhor, que é dependente do Senhor, que tem respeito, que honra os princípios dele, que não sabe viver sem a direção dele, Amém. habita dentro de mim. Glória a Deus. Então eu acho que isso é muito importante, Glória a Deus. né? Na sua vida de devocional, na sua vida de intimidade com o Senhor, no seu dia a dia. E respondendo às suas perguntas, eu tô com a turma aberta, né? Eu tô com a turma, mulheres assim que foram oradas,
né? São madrinhas dessa mentoria. Estão lá comigo e tem sido uma bênção. Tô abrindo a segunda turma, né? Tô abrindo a segunda turma. Tem o nosso livro, né? Que aqui a gente conta... o nosso livro, Roberta, ele foi dado, assim, princípios para nós. Então, cada capítulo é um princípio que Deus nos deu para construir esse casamento. Então, o nosso livro foi em cima desses princípios. E eu acredito que o meu casamento é arquiteto do casamento dos meus filhos. Nossa! Então, eu acredito muito em legado, né? O que me move é ser um legado vivo para minha descendência. Então, o meu livro você pode adquirir, né? Através do meu Instagram, tá tudo lá no meu Instagram, no Instagram do meu marido. E a mentoria eu tô abrindo a segunda turma, que também tá lá no meu Instagram. Gente, vou deixar aqui, vocês vão ver aí, já deve estar em algum lugar nessa parte, enfim, do rodapé, aqui o Instagram da Ana, para que vocês possam acompanhar e possam correr aí para fazer parte dessa turma. Eu não sei quanto que você está assistindo, mas certamente já está aí à disposição essa mentoria, que eu já quero participar também. Eu já quero meu livro também, porque eu quero me preparar, né, para o meu casamento. Sim. E, amiga, eu queria que você deixasse uma mensagem antes da gente orar para finalizar, né? Eu também estou com a sensação de, eu quero saber mais, eu quero puxar mais. Eu vou trazer ela aqui outra vez, gente, mas já queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que viveram feridas profundas, né, que talvez também, assim como você, tiveram o início de uma jornada espiritual desafiadora, né, com tantas, enfim, suposições, né, enfim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém que nesse momento acredita que não tem jeito para ela. Tá. Olha, a palavra que mais mexeu comigo na palavra de Deus, quando eu estava nessa época, Roberta, eu queria deixar, que é a palavra da mulher samaritana, quando ela vai ali pro poço, que ela encontra aquela fonte, que ela bebe daquela água. Eu digo para você, não beba das suas feridas, não esteja com atenção, se alimentando no seu dia a dia com as suas feridas, mas busque a fonte, e a fonte verdadeira. Amém. Porque quando a gente tem um encontro com essa fonte e que a gente bebe dessa fonte, tudo se renova, tudo se faz novo, tudo faz sentido, todas as coisas cooperam. Você aprende que todas as coisas cooperam. Tudo que eu vivi, né, não tive a oportunidade de compartilhar ainda aqui, mas tudo que eu vivi cooperou para tudo que eu vivo hoje. Então, se você descobre essa fonte, se você se alimenta, se você toma dessa fonte, você encontra seu sentido de vida, você sacia as suas sedes, resposta para suas perguntas, e tudo faz sentido dentro de você. Uau! Louvado seja Deus. Amém. Agora ora por nós, né, amiga? Porque com a unção dessa, né, gente? Aleluia. Pai, eu coloco, Senhor Deus, as nossas vidas no teu altar. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque estamos aqui. Sabemos que o Senhor está aqui conosco. Eu coloco, Senhor Deus, cada pessoa que vai, Senhor Deus, estar adiante de tudo que foi compartilhado aqui nesse momento. Senhor, o Senhor conhece as faltas, a dor, a necessidade. O Senhor conhece mais até do que elas mesmas. E eu te peço, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa estar ali suprindo, se revelando, ó Deus, trazendo, Senhor Deus, a esperança, porque a tua palavra diz que trazer a lembrança aquilo que nos dá esperança. Amém. E existe sim esperança para o perdido, para o ferido, para aquele que hoje está sem esperança, para aquele hoje que, Senhor Deus, que está talvez até em cima de uma cama com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, se revela para essas vidas, Senhor. Amém. Faz, Senhor Deus, fonte em cada uma dessas vidas, Senhor Sim, Deus. meu Deus. É assim que te pedimos, Senhor. Coloco diante de Ti, Senhor Deus, esse lugar, esse ambiente. Consagramos ele a Ti, Senhor. Amém, Pai. Ó Deus, obrigado pela vida Roberta, Senhor. Ó Deus, Jesus. que os Teus anjos possam acampar ao redor dela. Amém, Que o Senhor Jesus. possa ser fiel em cada detalhe da vida dela. Amém, Senhor, eu apresento cada detalhe da vida dela nesse momento. Amém, E eu Pai. te peço, Senhor, se faz Deus, se faz paz, se faz provedor em cada uma desses cômodos da casa dela. Em nome de Jesus. Amém, amém, Nome de amém, amém. Glória a Deus. Te amo, amiga. Gente, eu tô aqui ainda com gostinho de quero mais. Eu creio que vocês também, né? Porque tem um monte de coisa que eu quero puxar aqui demais dela, mas a gente vai trazer ela outro dia aqui.
E eu quero agradecer a você que ficou até o final, e você que compartilhou. Se não compartilhou, compartilha agora, porque você já sabe que tem muita coisa que vai edificar. Aquele casal que de alguma forma já compartilhou alguma coisa com você, você não sabia nem o que dizer, e agora você sabe que tem alguma coisa que, desse momento que nós estivemos aqui, que vai edificar a vida dessas pessoas. Então, se inscreve no canal, não deixa de clicar no sininho aí para você ser notificado dos próximos episódios, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.